noite, gente. Olha eu aqui na sexta-feira. Quem estava aqui na aula inaugural? Vocês viram eu brigando com Marie, não foi? Marie dizendo que a aula de sexta é melhor e eu dizendo que a de sábado é melhor. Mas é tudo teatro, né, Marie? Porque eu adoro a aula de sexta-feira. E quem está... Hã? Você que não. Não, e tem mais. Os alunos de sexta-feira são aqueles que querem estar aqui, né? Porque 90% da galera está onde? No sexto lá da vida mundana, né? E a gente está aqui. Então, eu fico feliz de estar aqui na sexta-feira fazendo a aula para vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui é porque queria estar aqui, né? Não é porque não tinha nada mais importante para fazer, não é porque escolheu estar aqui, né? Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre a aula 5, que é a libertação do espírito. Todo mundo já conhece o combinado do microfone, né? Esperar o microfone chegar. Essa aula é uma aula que tem assuntos muito interessantes. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão ter coisas para falar, para perguntar, e eu quero que seja assim mesmo, porque a gente gosta de aula participativa, né? É muito chato a gente ficar falando e a gente não sabe se vocês estão gostando ou se vocês não estão entendendo, né? Quando fica assim. Então, participem. Só espere o microfone chegar, tá bom? Vamos lá, então, para os nossos... Ó, gente, passador novo, hein, Rodrigo? Arrasou. Vamos lá, para os nossos objetivos dessa aula. Nós temos como objetivo geral demonstrar de forma clara que a vida do corpo é, para o espírito, um estágio da sua evolução. Esse é o objetivo geral dessa aula, né? E temos alguns específicos, que é o que eu falei, a gente vai passear aí por alguns temas, né? Explicar os fenômenos da emancipação da alma, da libertação do espírito, como o sono, os sonhos, as mortes aparentes, o desdobramento, sonambulismo, outros que a gente vai ver. Explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para uma outra realidade da vida. Falar da eutanásia, do aborto, do suicídio e proporcionar a compreensão de que viver é educar-se para a morte. Então, esses são alguns. Nós temos outros ainda no meio dessa aula aí. Então, vocês já perceberam que são temas que dá pano para manga, né? Então, me ajudem para eu ajudar vocês, tá bom? Marie já disse que a aula tinha que terminar 9h10, eu disse a ela que é impossível pedir mais 10 minutos, então vocês colaborem, hein? Vamos fazer essa aula boa. Então, vamos lá. No livro de vocês, no Conhecendo o Espiritismo, Adenauer escreveu assim, ó, não só após a morte o espírito está liberto. O espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. Então, por exemplo, esse exercício que Marie fez aí com a gente agora, né, no início, foi um exercício de meditação. Eu acredito que muitos de nós aqui ficou por aqui mesmo. Sabe por quê? Porque quem não tem essa prática da meditação, quem já tem, beleza. Mas quem não tem, usa o racional sempre na frente, né? Quando Marie fala assim, ó, eu convido você a imaginar, a gente já pensa assim, imaginação. Eu não saí daqui, fui ali e vi um jardim, né? Estou criando essa história na minha cabeça. Mas se a gente deixa essa razão de lado e se consegue se enxergar como espíritos que somos, isso é fácil e tranquilo, né? Quem faz a prática da meditação sabe do que eu estou falando. Por quê? Nós gozamos dessa relativa liberdade o tempo todo. Todas as vezes que a gente entra em algum estado alterado de consciência, né, seja pelo sono, pelo sonho, pelas síncopes que a gente vai ver aí, desmaios, coma, o sonambulismo, o desdobramento, todos esses fatos que levam a gente a um estado alterado de consciência, fazem com que o nosso espírito, o espírito que eu sou, se liberte parcialmente do corpo físico. O que é que isso quer dizer? Ele dá um passeio em algum lugar, né? E aí, durante a aula, a gente vai ver que, de acordo com cada fenômeno que acontece, essa liberdade é maior ou menor,
Ou seja, a gente vai longe ou a gente vai ali pertinho, né? Então, vamos lá. Também Adenauer, lá em 1998, disse: a vida no corpo é uma oportunidade para o espírito educar-se e preparar-se para as novas jornadas cada vez menos dolorosas e em mundos mais adiantados, onde terá maiores oportunidades de crescimento. Então, isso a gente, acho que está na aula 5, mas a gente já entendeu isso, né? Que esse corpo é instrumento de evolução e de aprendizado, porque nós somos espírito, né? Nós não somos corpo. Muito embora é difícil ainda da gente entender isso, né? Porque o material é muito forte no nosso consciente, né? Muito forte. E o objetivo principal mesmo dessa aula é a gente começar a dar os primeiros passos a se enxergar esse espírito, né? Perceber que isso aqui que a gente tem é só instrumento, né? Mas que a gente se liberta dele cotidianamente, diariamente, e a gente vai ver através de quais fenômenos isso acontece, né? E um dia, eu digo para os meus filhos, a única certeza que a gente tem da vida é qual? A morte, né? É o desencarne. O resto é tudo impermanente, é tudo talvez, é tudo se. Só a única certeza é do desencarne. Então, um dia, a gente vai ter essa liberdade total. E daqui a pouco a gente volta para o corpo de novo, né? É assim, né? Então, ó, só para a gente relembrar, né? Porque é importante a gente lembrar isso, que foi da aula 3, aula Espíritos, né? Nós temos esse cordão de prata, né? Que é um cordão fluídico, né? Que liga o corpo físico ao espírito que somos, né? E quando nós estamos no mundo espiritual, desdobrado, geralmente, nós conseguimos ver somente o corpo espiritual, mais denso, idêntico ao nosso corpo físico, que chamamos de perispírito, né? Lembra a aula de espíritos? Então, eu brinco, né? Às vezes, quando eu fazia essa aula para as crianças, eu dizia, é o fantasma, né? Aquilo que a gente chama de fantasma, né? Ah, eu vi um espírito, eu vi um fantasma. Não, você viu o perispírito de um espírito, né? Porque quando você tem a vidência, né? Ou um lapso de visão de algum espírito, na verdade, é o perispírito que você está enxergando, que é um corpo espiritual um pouquinho mais denso. Por isso, a gente tem a capacidade de percebê-lo, né? E aí, também, na aula de espíritos, a gente viu isso, né? Que o homem possui a natureza tríplice, sendo o encontro do corpo físico, do perispírito e do espírito. Essa constituição coloca em condições de viver a vida material e a espiritual simultaneamente. Então, quando estamos em estado de vigília, aqui e agora, estamos usando o nosso corpo físico, né? Para entender, para falar, para ver, para perceber. Mas, quando não estamos no estado de vigília, quando estamos em liberdade parcial do espírito, estamos usando o nosso perispírito, né? É com o perispírito que a gente sai por aí para passear, né? O corpo físico é o veículo de manifestação do espírito na realidade material e o perispírito é um organismo de ligação entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito. Eu só estou dando essa volta aí na aula 3 para a gente relembrar, porque é importante a gente dar uma relembrada aí para poder caminhar nessa aula. E, às vezes, também tem gente que se matriculou depois, perdeu a aula 3, faltou a aula 3, então, só para dar uma pincelada, para não ficar todo mundo aqui no mesmo, a gente partir do mesmo lugar, certo? E aí a gente também viu lá na aula 3 que o perispírito tem todas essas propriedades. Vocês viram isso? Na aula 3? Né? Eu não sei quem foi que fez a aula de espíritos aqui, acho que foi Luiz, não foi? Luiz Carlos? Baixinho, careca? Foi não? Vocês não lembram do facilitador da aula 3, gente? Foi Luiz? Foi Dudu? Foi Eduardo? Então, foi uma aula boa.
Então, o perispírito tem todas essas propriedades, né? Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade. Eu não vou ler todas, né? Mas tem tudo isso. Então, o que isso quer dizer? Que com o perispírito a gente pode fazer o que quiser, né? Porque ele expande, ele tem plasticidade, ele tem ponderabilidade, sensibilidade, bicorporidade. Então, a gente brinca conforme a gente quer com o perispírito, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente ouve falar sobre acontecimentos do mundo na dimensão espiritual, lê, né? Uma vez um aluno falou assim, os livros de André Luiz parecem ficção científica, porque tem coisas que a gente lê que a gente nem acredita, né? Dos relatos de André Luiz. E realmente parece, tem coisas que parecem mesmo realmente ficção científica, porque ainda é meio incompreensível para a nossa essa que está tão arraigada aqui ainda no material, entender que a gente pode, né, que a gente tem todo essas propriedades aí ao nosso dispor, né, que o perispírito tem essa capacidade. Entendendo isso, vamos então começar a aula. Quais são os fenômenos da emancipação da alma, da libertação do espírito, né? É o que eu falei a vocês. Quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, né, que são os estados alterados de consciência, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a este por um laço fluídico. Isso acontece todos os dias quando dormimos. Então, simplificando, todo dia, quando a gente dorme, a gente morre. Né? É isso? Não, porque a gente está preso pelo laço fluídico, né? Mas quando a gente desencarna, a gente não deixa o corpo físico? Então, quando a gente dorme, a gente também deixa o corpo físico. A gente não morre, eu falei uma brincadeira, né? Porque a gente está ligado ali pelo laço de prata, né? Pelo cordão de prata. Mas, na verdade, se não tivesse o cordão de prata, é a mesma sensação. É a mesma coisa que aconteceria se eu desencarnasse realmente naquela hora, né? Então, todos os dias, isso acontece conosco. Alessandra, mas eu não me lembro, eu não sei de nada, eu durmo, eu apago, eu desmaio. Quando eu chego em casa, né? Um dia o aluno falou para mim, eu chego tão cansada que eu tomo banho, às vezes eu escolho se eu vou comer ou tomar banho, porque a vontade é só de ir para a cama. E quando eu caio na cama, eu morro, né? Só acordo no dia seguinte. Eu sei lá onde que eu fui, se eu passeei, se eu saí, se eu voltei. E é assim, né? A nossa vida de correria. Mas eu garanto para vocês que a gente vai em algum lugar, né? Às vezes não sai de casa, não. Está ali dentro do quarto mesmo, mas isso é uma condição natural do espírito. Não existe a possibilidade da gente dormir e ficar ali quietinho, espírito e corpo juntinho. Ele precisa se expandir um pouquinho, nem que seja só para, como eu brinco, né, afrouxar a gravata, né? Mas a gente se expande na hora do sono. E aí tem alguns aspectos que são diferentes. Essa libertação pode ser parcial ou ela pode ser total, né? Então, vamos ver lá. As parciais, e elas também podem ser espontâneas ou provocadas. Quais são as espontâneas? O sono, o coma, a letargia, a síncope, sonambulismo, desdobramento, catalepsia, são condições de libertação parciais e espontânea. E as provocadas, também o desdobramento, hipnose e coma. Né? Vocês percebem ali que o desdobramento e o coma está nas duas condições, porque tanto um quanto o outro pode ser espontâneo e pode ser provocado. Né? A pessoa pode sofrer um coma por um acidente, por uma doença, por alguma condição que levou ela a entrar em coma, mas ela também pode ter um coma induzido, né?
A equipe médica pode optar por colocar aquele paciente em coma induzido, né, através de medicações, para que ele melhore do estado que ele está naquele momento. Então, por isso, ela pode ser espontânea ou pode ser provocada. E o desdobramento é a mesma coisa. O desdobramento ele pode acontecer involuntariamente, né, em algumas condições, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e ele pode ser provocado, porque ele pode ser aprendido. Né? O desdobramento não é um fato mediúnico. Ele pode ser aprendido. Inclusive, tem lugares, né, aqui no Brasil, tem, se eu não me engano, acho que é em Curitiba, é no sul. Foz do Iguaçu, obrigado. Que tem o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, né? Que você vai lá e aprende, é um curso, né? A fazer o desdobramento, né? A induzir o seu desdobramento. Então, não é uma coisa espiritual, não é do espiritismo, não é mediúnico, né? É um exercício, então, por isso ele pode ser. Mas ele também acontece sem que a gente queira, né? Espontaneamente. Vocês estão muito quietinhos. E total também pode ser espontâneo e também pode ser provocado. O total é a morte, né? Como ela disse ali, a hora que o cordão de prata se rompe, babau, já era, não tem super bonder que cole, né? Foi. E o provocado, que é a eutanásia, o homicídio, o suicídio e o aborto. Então, esses são os aspectos que podem acontecer a libertação do espírito, certo? Agora a gente vai dar uma passeada aí por cada um deles para a gente entender melhor. O sono. Lá no Livro dos Espíritos, questão 401, tá perguntado assim: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Eu já dei um spoiler, né? O que vocês acham? Repousa com o corpo? Não, né? Então, ó, a resposta é essa. Ó. Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, o espírito jamais fica inativo. O espírito não dorme. Espírito é 24 horas no ar. Espírito, nós, espíritos, não precisamos de descanso. Nunca. O que precisa de descanso é o corpo físico. Esse precisa, né? Então, o sono, a noite de sono, ou o dia de sono, para quem trabalha à noite, né? O momento do sono é extremamente importante para o nosso corpo físico. É o momento do refazimento, né? De células, de hormônios. Alguns hormônios só trabalham durante o sono, durante a noite, né? E isso é importante para o nosso corpo físico. Mas o espírito, não. Então, por isso, na hora que a gente apaga lá, né? Que eu falei, a pessoa que chega muito cansada e desmaia, como a gente costuma dizer, é porque a bateria do corpo dela já acabou, né? Ela deu de tudo naquele dia, a bateria esgotou, precisa de recarregar, precisa de refazimento, reparo. Mas o espírito, ó, se mandou. Ah, mas por que eu não lembro? Porque o seu corpo ali apagou, né? Então, na maioria das vezes, a gente não vai lembrar do que aconteceu naquela noite, mas que muita certeza você saiu, né? E aí a segunda diz assim: e como podemos avaliar a liberdade do espírito durante esse sono? Então, qual é a ferramenta, né, o balizador que nos diz quão liberto a gente estava? Eu dormi, eu me libertei, né? Eu saí do corpo para algum lugar. O que eu posso ter como sinalizador, como ferramenta para entender que tamanho que foi essa liberdade? O que vocês acham que é? Cri, 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 cri. Os sonhos. Alguém leu o Livro dos Espíritos nessa turma, tá vendo? Então,
a resposta é essa, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons. Tem mais faculdades do que em vigília, tem a lembrança do passado, algumas vezes previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, visita domicílios, trabalhos mediúnicos e por aí vai, né? Então, o espírito tem um monte de coisa para fazer, enquanto o corpo está descansando, se refazendo. E ali só tem coisinhas bonitinhas, né? Mas tem gente também que dorme e vai para a balada, né? Vocês, por exemplo, estão aqui assistindo a aula lindamente, né? Mas hoje pode chegar em casa muito cansado, mas o espírito ficou ali pensando, poxa, eu podia ter ido naquela festa, fui lá na sexta-feira para a Uli, né? E tal, não sei o quê. Aí dormiu. O espírito vai para onde? Para a festa, né? Vão lá para a festa, né? Para a balada, vai encontrar alguém, né? E é isso. É brincadeira, mas é verdade. É uma brincadeira verdadeira, né? Tem um espírito hindu, que é Ramatiz, que ele diz que para onde vai o pensamento, vai a vida, né? Então, é mais ou menos isso. Nós somos espíritos, não somos corpo, né? Em sã consciência, todo mundo decidiu estar aqui. Mas só Deus que sabe se vocês não estão aí com o coração dividido, né? Metade aqui, metade em outro lugar, né? E aí, quando dorme, vai lá para o outro lugar, né? Ali só tem coisinha bonitinha, trabalhos mediúnicos e tal, mas tem uma galera que vai para a balada mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos ver quais são... Ah, não. Eu trouxe esse desenho, né? Que eu gosto só para ilustrar, né? Como que acontece. Então, eu falei assim, ó, às vezes a gente fica por ali mesmo, né? Dá só aquela afrouxadinha, né? Solta a gravata, né? Solta o sapato, salto alto, né? A gente não vai muito longe. Mas a gente se afasta do corpo e continua ali ligado a ele com o nosso cordãozinho de prata. Só dá aquela afastada, né? Sonhos. Eu brinco, gente, que quando eu chego nesse slide se abre um portal, né? Então, é um dos temas que a gente precisa segurar aqui a aula. Não estou tolindo ninguém de perguntar. Aliás, vocês estão quietos demais. Eu quero que pergunte, tá bom? Mas eu já vou adiantar para vocês que eu não sei interpretar sonho. Não é esse o objetivo da aula, tá? Não precisam vocês me dizer, eu sonhei com a minha sogra, eu sonhei com não sei quem, eu sonhei com borboleta, com cobra, com flor, com vela, porque eu não sei interpretar sonho, né? O nosso objetivo aqui é entender, eu vou mostrar para vocês que existem 3 tipos diferentes de sonhos. E esses 3 tipos são os sinalizadores que demonstram qual foi o nosso grau de liberdade, de acordo com o que a gente sonha, né? Com o que a gente viveu naquela noite, a gente entende o quão longe a gente foi, né? E o que a gente foi fazer, certo? Então, vamos lá, vou abrir o portal, hein? É uma forma parcial e espontânea, né? E aí a gente primeiro tem os sonhos comuns. O que são os sonhos comuns? Aqueles sonhos corriqueiros que todos nós temos sempre, né? A maioria das vezes a gente tem sonhos corriqueiros mesmo. Por isso que eu digo que essa liberdade é ali, a gente geralmente fica por ali mesmo, né? São aqueles sonhos que a gente diz assim, tive um sonho essa noite sem pé e sem cabeça. Não entendi nada, né? Sonhei com a pessoa da novela, da série que eu estava assistindo, né? Aí misturou o meu patrão, o meu colega de trabalho, meu marido estava lá, sonhei com o ex-namorado, o meu filho junto, uma confusão, não entendi nada, né? Porque isso são descargas elétricas, né? É como se fosse sabe a caixa d'água que tem na casa, né? Que tem aquela que a gente chama o ladrão que bota para fora a água quando a boia chega no limite? É isso, os sonhos é para esvaziar o inconsciente, né? O nosso inconsciente fica ali borbulhando de milhões de coisas que a gente viveu durante aquele dia, às vezes coisas estressantes, angustiantes, né? Ansiosos. A gente fica ali com aquilo tudo borbulhando. E o sonho é isso aí, essa válvula de escape. Mas geralmente são esses sonhos comuns,
né? E quando a gente tem esses sonhos comuns, a gente fica igual aquela figura que a gente viu no slide anterior, bem por ali, superficialmente mesmo, que é o mais comum que aconteça com todos nós, né? E tem gente que diz, eu era uma dessas, né? Que diz assim, eu não sonho. Tem alguém aqui que diz que não sonha? Quem mais? Só a Ana? Lembra pouco dos sonhos, né? Peraí, deixa eu chegar o microfone aí para todo mundo te ouvir. Traz aqui para a Ana. Diga. Boa noite a todos. Boa noite. Esses sonhos comuns, segundo eu estou entendendo, são, como você falou, descargas elétricas daquilo que a gente pensa durante o dia. Pensa ou faz, ou assiste, ou daquilo. E quando a gente tem um sonho com uma coisa que já ocorreu com a gente, né, de uma outra forma, por exemplo, a gente até modifica aquilo que aconteceu e sonha diferente do que aconteceu. É um sonho comum também, né? Também. Não é só de coisas que aconteceram naquele seu dia. Às vezes é coisas que estão acontecendo na sua vida, né? E muitas vezes é sinal que aquela coisa não ficou bem resolvida, né? Na nossa cabeça. Isso, e são descargas do inconsciente. Não é o que você queria sonhar, né? A psicologia, principalmente a analítica, né, a junguiana, ela faz a análise desses sonhos todos. Geralmente, a gente traz o sonho, né, como, eu sonhei isso, deve ser isso, é morte, é vida, é não sei o quê, é dinheiro, a gente tem um monte... E não é nada disso, né? O sonho tem uma simbologia muito mais complexa de ser analisada, né? Às vezes, você sonha com aquela pessoa... E é porque aquela pessoa te remete a um sentimento. Não tem nada a ver você ter sonhado, eu sonhei porque deve ser traição, porque aquela pessoa... Não é nada disso, né? São, às vezes, fatos que vêm acontecendo na sua vida e que está lá no seu inconsciente, né? Te remexendo de alguma forma e saem esse escape aí em formas de sonhos comuns, né? Mas o mais importante para a gente entender é que, nesse momento... Nós, os espíritos que somos, a gente está bem ali superficial, né? Não foi nenhuma saída muito longa. Ele quer perguntar? Diga. Não, eu perguntei somente, meu nome é Ricardo. Eu cheguei atrasado, eu não sei seu nome. Alessandra. Prazer, Alessandra. Aí, assim, com relação à lembrança, né? De você lembrar ou não do sonho. Então, eu também não lembrava não, sabe, Ricardo? Mas, depois que eu comecei a fazer terapia, virou uma novela. Eu tenho sonho para contar, para fazer várias novelas das 8, né? Inclusive, os psicólogos... Tem psicólogo aqui na sala, gente? Não? Os psicólogos, geralmente, indicam que, quando você sonhe, você escreva, né? Na era moderna, hoje, grave, né? Você não quer levantar para despertar muito, pega o celular assim do lado e fala... Porque, às vezes, você acorda de manhã e tem a impressão de que sonhou alguma coisa importante e não lembra mais. Eu sou dessas, né? Então, eu aprendi a gravar o que eu sonho para poder levar para a terapia, né? Mas é normal. Tem gente que não lembra mesmo do sonho. Se você faz terapia, se você um dia fizer terapia, você vai ver como é que você vai começar a lembrar dos seus sonhos, né? Mas o fato é que todos nós sonhamos, porque isso é um sistema de proteção da nossa mente. Não tem como a gente não sonhar, né? Quando a gente volta para o estado de vigília, a gente esquece. Deixa só ele perguntar ali, a senha 2 é sua. Tá bom, Ana? Diga. Então, a sua é 3, Ana. Eu não disse que essa aula ia ficar boa? Diga. Antônio Marcelino. Uma curiosidade que pintou agora foi aquela questão dos déjà vus, né? A gente... Sim. Viajar no que já aconteceu no futuro, né? Que você lá encontra uma situação, bom, eu já passei por isso, o que houve? E aí a gente fica meio... Isso aí, né, que a gente também, às vezes, chama de sonhos premonitórios, né? Alguns falam de déjà vu, tem várias nomenclaturas. Na verdade, isso quer falar sobre o tempo e espaço, que é diferente, né? O nosso tempo e espaço do nosso mundo aqui, da dimensão material, é um tempo de 24 horas linear, certo?
A dimensão espiritual não passa o tempo do jeito que aqui passa, né? É um outro tempo, né? Não tem hora, não tem relógio, né? Eu gosto muito de explicar isso da forma que eu explicava para as crianças do grude, né? Quando eu fazia aula lá. Como que você explica isso para uma criança, né? Porque falar de física quântica aqui já é complicado, né? Para os adultos, né? Para uma criança é difícil, né? Nós temos a capacidade de enxergar quantas dimensões? Quantas, gente? 3 dimensões, né? A gente vai num cinema assistir um filme 3D, 4D, 6D, a gente precisa de um artifício, né? De um óculos para ter aquelas sensações, né? Mas a física quântica já constatou 16 dimensões, ou 11 dimensões, desculpa, 11 dimensões, né? Só que o nosso corpinho humano, físico, é um corpinho mequetrefe, que a gente acha que é maravilhoso, né? A melhor máquina do mundo, mas não é. Nossa melhor máquina é o perispírito. A gente viu ali quantas potencialidades ele tem, né? Então, com o nosso corpo físico, como é seu nome? Antônio. A gente percebe o mundo através de quantos sentidos? 5, né? Visão, audição, paladar, tato, olfato, né? A gente só percebe o mundo através desses 5 sentidos. A gente não tem outro sentido, né? As pessoas que têm algum tipo de deficiência suprem essa deficiência aumentando o sentido de uma outra, né? Por exemplo, tem deficiência visual, ela tem uma audição mais aguçada, né? É o que diz os médicos, né? Enfim, mas o nosso perispírito, ele percebe isso com tudo aquilo ali que a gente viu, né? Então, a gente tem milhares de sensores diferentes do nosso corpo físico. Então, quando nós estamos em libertação de espírito, quando a gente está vivendo na dimensão espiritual, a gente tem uma percepção muito maior. E isso envolve o tempo e espaço, que é diferente, né? Então, quando eu disse que eu explicava para as crianças, é mais ou menos assim. Não é exatamente assim, viu, gente? É só uma metáfora para que a gente entenda. São 8h09 da noite, 20 horas e 9 minutos da noite em Salvador, Brasil. Que horas são no Japão agora? 8h09 da manhã, certo? Hoje nós já temos chamada de vídeo, certo? Se eu ligar para alguém que está no Japão agora, lá é de manhã, lá é sábado, aqui é sexta. Se eu ou essa pessoa, por exemplo, espirrar nessa ligação, se eu espirrar, eu espirrei no passado ou no futuro? Espirrei na sexta ou no sábado? Mas para ele foi no sábado. E aí? Nós não estamos no mesmo planeta? Né? Não estamos no planeta Terra, encarnados, acordados, em vigília, os dois, né? Então, o tempo e o espaço da dimensão material e espiritual, eu gosto de usar essa metáfora para a gente entender isso. As coisas acontecem, não é que é no futuro, elas estão acontecendo agora, mas nós temos a percepção de que é no futuro, né? Assim como o tempo, por exemplo, Nosso Lar, eu acho que todo mundo já viu o filme ou leu o livro, né? Diz lá em Nosso Lar que André Luiz ficou 7 anos no umbral. A gente pensa no nosso tempo, 7 anos com a cara na lama, né? Cafurdando lá na lama. Mas foram 7 anos do nosso tempo ou do tempo deles? Que pode ser 7 minutos, que pode ser 7 dias, que pode ser 15 dias, 15 meses, 10 meses, 1 mês, 3 meses, a gente não sabe, né? A gente, o ser humano, tem a necessidade de fórmulas prontas, de respostas prontas. Carlos estava falando que quem deu aula de espíritos aqui foi Edu, né? Ele deu aula de Deus na turma de sábado. E eu achei sensacional, porque ele falou assim, gente, o que é Deus? É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Aí todo mundo falou, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Aí ele falou, pronto, acabou a aula. Quem veio aqui procurando uma resposta pronta,
para vocês acabou. 3 minutos de aula, pronto, já pode ir embora. Né? Ele fez essa brincadeira. Eu achei fantástico, porque é isso. A gente quer que tenha uma resposta para tudo. E, como eu falei, não existe resposta para tudo. A única certeza é a morte. O resto, tudo é impermanente, tudo pode acontecer. Né? Então, é difícil para a gente compreender essa diferença de tempo, essa diferença de percepção. Né? Eu estava falando dos livros de André Luiz, que parece ficção científica. Se você lê lá os livros, né, ele diz assim, eu cheguei num lugar que tinham flores com cores inimagináveis, com cheiros que eu nunca percebi, que eu nunca senti, eu não tenho como explicar que cheiro era aquele, que aroma era aquele, porque não tinha mesmo, porque o nosso corpo não consegue perceber isso. E esse relato que ele fazia, ele estava percebendo tudo com o perispírito, que era o corpo de manifestação da dimensão espiritual. Né? Então, para a gente conseguir entrar na percepção dessa aula, a gente precisa entender que tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente está raciocinando e refletindo junto, nós estamos falando do nosso perispírito. Né? Não é do nosso corpo físico. O corpo físico dormiu, está lá em estado de letargia total, em qualquer uma dessas situações que a gente vai ver aqui. Tudo que se fala a partir daí está se falando de perispírito. Diga. Qual é o seu nome? Cíntia. Alessandra, eu fiquei pensando o seguinte, quando eu era adolescente, né, eu tinha uma facilidade muito grande de sonhar e gostava de sonhar voando. Sim. E quando eu acordava, eu fazia uma mixagem danada, eu voltava de novo, porque eu queria continuar a voar. Aí eu fiquei assim pensando... E não voa mais, Cíntia? Não. Perdeu a asa? Eu acho que eu estou pesada. Lá eu estava mais leve. Agora, eu acho interessante, o que me fez pensar, se o corpo físico ele estava realmente assim, inerte, não tinha... Como é que eu tinha aquela na mesma hora, não, tá bom demais, vou voltar de novo. Já aconteceu isso com você? Você já experienciou isso? Aí essa resposta eu tenho para você, prontinha. A asa que você não tem mais hoje se chama razão. Porque quando a gente é criança, adolescente, jovem, a gente se permite tudo. Né? Principalmente na infância, a gente não tem medo de nada. De nada. Né? Se uma pessoa disser assim, se o pai e a mãe não disser, não enfia o dedo na tomada, não chega na beira da escada, qualquer coisa, a criança se joga. A criança não tem noção do perigo, do certo, do errado, do ruim, do mal, do bom, do bem. Não tem essa noção. Né? Então, quando criança e quando adolescente nós estamos nesse estado de sono, isso que acontecia com você e que acontece, acho que já deve ter acontecido com todo mundo, a sensação de voando, se chama desdobramento. Né? Então, a gente se permitia isso muito. E quando a gente vai amadurecendo, chegando na idade adulta, na idade mais madura, infelizmente, a gente vai se prendendo, se tolindo, não se permitindo tantas coisas. Né? E isso passa do consciente para o inconsciente. Né? Então, você pode voar ainda, Cíntia. Suas asas agora são maiores ainda. Você que está ali presa, botou uma bola de aço aí no seu pé. Você gostava de voar? Pois é, Cíntia, volte a voar. Aproveite a aula de hoje e comece a fazer esse treinamento. Tem um livro de Adenauer, que me perdoem agora se eu tiver falado o livro errado. Eu vou ver quando eu chegar em casa. Se eu tiver errado, eu mando para a Marie corrigir com vocês. Mas eu acho que é Psicologia da Mediunidade. Você já leu esse livro, Carlos? E Mediunidade. No final desse livro tem exercícios práticos. Acho que é desse livro. Né? Que Adenauer ensina exercícios para a gente exercitar a mediunidade. Dentro desses exercícios tem exercício de desdobramento, porque é uma prática muito, muito fácil e que deve ser praticada, aprendida, assim como a mediunidade. Mas isso é da aula 10, a gente vai chegar lá. Quer perguntar? Acho que Demorou muito, né, Ana? Daqui a pouco você lembra.
Diga. Você estava falando Eu que não disse que isso era um portal, gente. Eu estou no primeiro sonho e nem disse a definição e estou aqui parada. Vamos lá. Mas eu gosto assim. Meu nome é Luciano. Diga, Luciano. Boa noite. Você estava falando que o corpo fica inerte quando nós sonhamos ou quando nós dormimos, né? Entramos no sono. E a questão da paralisia do sono, que é aquilo que a gente vê que o corpo está ali, você quer se mexer, mas não tem condições. Como é que Acabou a se pergunta explica ou tem isso? uma segunda pergunta dentro da pergunta? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo. Só. Então, vamos lá, Luciano. Você está adiantando meus slides todos, mas eu já vou responder, porque quando chegar no slide eu digo, gente, já falei, aí eu pulo, tá? Isso que Luciano está relatando, alguém já teve aqui? Todo mundo, né? Quase todo mundo, né? Não só o que os médicos, a medicina chama de paralisia do sono, mas também a gente está num sonho e aquilo te incomodou de alguma forma, porque geralmente é um sonho que te incomodou de alguma forma, alguma coisa que você não quer entrar em contato, né? E às vezes você quer falar e parece que sua voz não sai, né? Você quer acordar e você não volta, né? Isso todo mundo já aconteceu, né? Isso se chama desdobramento, né? Por isso está ali no espontâneo e no provocado, né? Quando Cíntia relata que ela estava voando, ela estava em desdobramento. Mas quando a gente está em desdobramento e é legal, né? Cíntia adorava voar, né? É uma coisa prazerosa, é uma coisa gostosa, você está num lugar legal, está com pessoas agradáveis, mesmo que você não conheça aquelas pessoas. Beleza, né? Ela até acordava, era tão bom, fechava o olho, dormia, ia de novo, né? Mas, geralmente, quando acontece isso, é porque não estava bom, né? Eu, quando era jovem, né? Não tão jovem, mas eu tinha medo de espírito, gente, né? Todo mundo tem, né? Até eu entender tudo isso, né? E eu tinha muito desdobramento. E quando eu estava em desdobramento e entrava em contato com algum espírito que eu sabia que estava desencarnado, eu queria voltar de todo. Estava ótimo. Aí quando eu me dava conta lá no meio do desdobramento, opa, essa pessoa já morreu. Eu ficava em desespero. E era sempre assim, sabe? Eu querendo gritar, querendo falar, querendo acordar e não conseguia, né? Isso são indícios do desdobramento. E já aconteceu com todo mundo, né? Eu falei do Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, que treina o desdobramento. Eles têm um termo que eles dizem que quando você sai do corpo, você está em decolagem, né? E quando você volta ao corpo, é a aterrissagem. Então, quando isso acontece, é porque a aterrissagem foi com turbulência, né? Você não voltou como deveria, né? Então, nesse curso, por exemplo, ele te ensina todas as técnicas, né? O que você faz. Se, por acaso, o seu inconsciente te levou aí para um lugar que você teve um contato ruim, alguma coisa que você não queria entrar em contato naquele momento, e te dá essa aflição, como você controlar, como você voltar, aterrissar, belezinha. Mas a gente não sabe disso, né, gente? E isso é uma condição espontânea do espírito. Então, isso aí já aconteceu com todo mundo um dia. Se não aconteceu, vai acontecer, né? É igual gripe. Todo mundo vai passar por isso. Certo? Lembrou, Ana? Não, né? Eu preciso beber água, gente. Como é? Você quer saber onde é? Não. Esse curso de Conscienciologia. A minha prima já fez, ela estuda isso. Pronto. E ela falando igualzinho você falou, decolar e aterrissar. E aí, enquanto a gente está alerta, não, como é que a gente está acordado? Em vigília. Em vigília, a gente consegue eliminar alguma coisa que não é legal para a gente. Isso. Por exemplo, a pessoa que te xinga no meio do trânsito, e aí, se você deixar aquilo tomar você com aquela raiva, você vai acabar brigando. Isso. Aí é engraçado que ela usa uns termos assim. Não,
Eles já sei ensinam várias decolar e técnicas. aterrissar, Isso. várias técnicas para você. O que pode te perturbar durante esse processo, né? É um curso bem bacana. Aqui na Fundação Lar Harmônica, na ULI, nossa ULI, nós temos o GED, que é o Grupo de Estudo em Desdobramento. Nós temos aqui. Mas vocês vão ter que esperar um pouquinho, tá? Porque só quando você chegar lá no ciclo 8 é que vocês podem se matricular no Grupo de Estudo e Desdobramento, que acontece aos sábados. Ok? Que é um curso de teorias e práticas, né? Se eu não me engano, são 2 horas também, como todas as aulas da ULI, é 1 hora de teoria e 1 hora de prática, certo? Não precisa ir lá para Foz do Iguaçu, não, a gente ensina aqui direitinho também. Diga. Eu de novo, Ricardo. Essa questão que você está falando, que ela falou da consciência, né? E a questão da vigília. Eu vejo em mim muito isso, a questão da percepção, né? Do foco. Então, como você falou, os sentidos, né? Em determinados momentos, assim, por exemplo, às vezes do ano, eu sinto que isso aguça em mim, entendeu? Como se a percepção ficasse... Aí eu tenho que controlar, entendeu? Como se fosse a presença não sei se do espírito ou do perispírito, em que você tem que focar mais nas coisas, porque senão você fica absorvendo tantos estímulos ao mesmo tempo que você não consegue distinguir também. Acontece isso mesmo? Você já trabalhou a mediunidade em algum momento? Não, né? Não. Então, vamos trabalhar, né, Ricardo? Vamos trabalhar. Você está no lugar certo, né? Ciclo 2, aqui no ciclo 1, a gente vai ter uma mediúnica. Lá, meio de outubro, eu acho, se eu não me engano. Acho que é meio de outubro. A gente sempre deixa para fazer a mediúnica de vocês, depois que a gente já passou da aula de mediunidade, de médios, de obsessão, desobsessão, para estar todo mundo esclarecido, né? A gente vai ter uma mediúnica. No ciclo 2, a cada 5 aulas, que é fechamento de módulo, vocês vão ter uma mediúnica também. No ciclo 3, vocês passam a ter mediúnica em todas as aulas, né? As aulas do ciclo 3 é 1 hora de teoria, 1 hora de prática. Então, conforme vocês forem caminhando aí na ULI, né, vocês vão entendendo e sabendo dosar aí essa mediunidade, certo? Então, pois é. Na verdade, o que a gente chama de desenvolver a mediunidade é estudo e prática, né? Então, é isso aí. A última, gente, eu preciso passar com esse slide. Eu sabia que... Mais uma dúvida, Antônio. Nós temos também percebo algumas sensações ao dormir, ao estar em sono, alguns lampejos de movimentos musculares muito intensos. Às vezes você está dormindo e um gesto brusco você pode bater a mão da parede ou coisa parecida. Vou jogar o microfone. Você é casado, Antônio? Sou. Coitada da sua mulher. Não, mas depois de casado, ronca, mas nunca melhorou me bateu, bastante não. essa sensação. Mais jovem tinha muito essa coisa. Isso é estímulo do seu corpo mesmo, né? É muscular, né? Isso é físico, completamente físico. O REM, o RAM, lá, né? Mas isso aí não tem nada a ver com libertação do espírito, não. O seu espírito deve estar longe essa hora, né? E você está lá batendo na mulher na cama. Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que são sonhos comuns, né? Eu já falei, mas vamos ver o que Kardec disse, que ele falou mais bonito do que eu, né? São aqueles que refletem nossas vivências diárias. Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual. Puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais, vivências ocorridas durante o dia, quando acordados, né? Então, ele falou muito mais bonito, mas falou a mesma coisa, né? Eu falei de Alessandro e ele falou de Allan Kardec, né? É esse sonho que a gente tem todo dia, nossos sonhos corriqueiros. O segundo tipo de sonho são os sonhos reflexivos. Nesses sonhos, a exteriorização do perispírito já é um pouquinho maior. O que é que isso significa? Eu já saí para dar um passeio mais longo, né? A minha libertação foi um pouquinho maior. O que é que são os sonhos reflexivos? Diferente dos sonhos comuns.
às vezes você sonha com lugares que você não sabe onde foi, encontrou pessoas que você não sabe quem são, né? Mas aquilo mexeu com você. Você acorda, né? Às vezes, aquilo que eu falei para a Ricardo, às vezes você não lembra do que você sonhou, mas você acorda remexido. Uma sensação, né? Pode ser de alegria, de euforia, pode ser de angústia, pode ser de tristeza. Você, às vezes, só lembra de um flash do sonho, de um rosto, ou de um lugar, ou de alguma coisa que você fez. Você não consegue lembrar, é fragmentada aquelas imagens, né? Ou, às vezes, não, você lembra de pessoas. Ah, eu sonhei com um senhor assim, alto, magro, gordo, baixo, careca, cabeludo. Né? Você consegue ter lá as feições. Mas eu não sei quem é, mas me transmitiu uma paz, me transmitiu uma coisa boa. Ou não, me transmitiu uma angústia. Eu fiquei amedrontada perto daquele senhor. Quem será ele, né? Quem será? Na maioria das vezes, ninguém que a gente vai lembrar dessa encarnação. Mas, como somos espíritos e temos outras experiências, e muitas experiências anteriores, provavelmente pode ter sido um encontro espiritual, né? Já que estamos libertos, podemos receber visitas e podemos visitar, se quisermos, né? Então, às vezes, a gente não faz sentido para a gente aquele sonho, aquela pessoa, aquele lugar, mas ele te trouxe um sentimento. Você acorda com aquele sentimento, bom ou ruim, depende do lugar e das pessoas. Isso são os sonhos reflexivos. Diga, Ana. Só eu de novo. Eu acho que dá para entender a diferença, né? Porque quando a gente sonha... Bom, eu sou a pessoa que eu falo que eu não sonho. Dificilmente eu lembro, né? Mas nos sonhos comuns, a gente lembra flashes de coisas que aconteceram, como eu falei, né, na nossa vida, né, e que a gente até queria que fosse diferente, alguma coisa assim. Agora, eu sei a diferença desse sonho reflexivo, porque nele, como você diz, a gente pode encontrar outros espíritos que conheça ou não. E aí é como quando a gente tem um ente querido... dessa encarnação. Sim, né? Dessa encarnação ou não. Conheça em vigília ou não, ou tenha conhecido ou não. E eu acho que a gente é muito feliz quando a gente consegue sonhar e lembrar, que é a única vez que eu lembro, é quando eu sonho com a minha mãe. E eu acho que isso é muito bacana, quem consegue lembrar de um ente querido, sonhar e acordar sabendo que teve com aquele espírito, né? É muito diferente a sensação quando você acorda. Sim. Então, vamos lá ver o que Kardec falou sobre os sonhos reflexivos. Ele falou assim, ó, são aqueles em que o desprendimento ou a emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Estas imagens são mais nítidas e coerentes como cenas de filme e poderão ser induzidos por espíritos desencarnados, superiores ou inferiores, né? Então, aonde eu vou passear depende de sintonia, vibração, né? Energia, né? Como eu dormi, para onde eu fui, como que eu estava, qual era a minha vibração, qual era a minha energia naquele momento. Então, esse passeio pode ser induzido também por outros espíritos que querem te rever, né? Se forem espíritos legais, bacanas lá da sua vida, querem te rever, ou pode ser coleguinhas que não estavam muito afim de ajudar em nada, né? E aí os desdobramentos, a gente volta correndo, desesperado para o meu corpo, né? E chega todo atrapalhado e não consegue encaixar ali de novo direito, né? Esses são os sonhos reflexivos. E aí, por último, nós temos os sonhos espirituais. Né? Ana falou ali da mãe dela. A minha mãe também já desencarnou. Tem 12 anos. E eu posso dizer a vocês que nesses 12 anos, apesar de eu viver aqui, respirar espiritismo, né? Que eu digo que aqui eu passo mais tempo aqui do que na minha casa,
eu só tive um encontro espiritual com a minha mãe, né? E não tem resposta nem fórmula pronta para dizer para vocês, afirmar para vocês o que é um sonho espiritual e o que não é um sonho espiritual. Quem vai me dizer se você já teve um sonho de um encontro espiritual é você. Quem aqui já teve um sonho de encontro espiritual? Um monte de gente. Se eu disser para você assim, não foi um encontro espiritual, você vai acreditar? Você vai acreditar? Você vai acreditar, Ana? Se eu disser que não foi? Não, Ana, não quero sua dúvida, eu quero uma resposta, sim ou não. Você vai acreditar em mim ou não? Não. Quem mais disse que teve sonho espiritual aqui, encontro espiritual? Você vai acreditar se eu disser que não foi? Você vai acreditar se eu disser que não foi? Sabe por quê? Porque é uma certeza só sua. Né? É diferente, por exemplo, a minha mãe até hoje, eu tenho 23 anos de casamento. Quando minha mãe faleceu, eu tinha 37 anos de vida. Então, até hoje, a pessoa que mais conviveu comigo no meu mundo, até hoje, nessa encarnação, foi a minha mãe. Né? Nem meu marido ainda conseguiu conviver comigo. Daqui a pouco vai empatar, eu espero, né? Mas ainda não. Né? Então, é normal que quando eu sonhe esses sonhos comuns, a minha mãe esteja ali no sonho. 37 anos da minha vida, ela estava presente. Né? Eu casei e trouxe minha mãe, porque eu sou carioca, gente. Então, eu casei, vim morar em Salvador e trouxe a minha mãe junto. Né? Ela veio no pacote do casamento. Casou comigo, tem que levar a sogra. Né? Ele aceitou. E trouxe o cachorro também, a sogra e o cachorro. Né? Então, nem casada eu me separei da minha mãe. Eu nasci e ela morreu, a gente grudada ali. Então, não tem como eu ter meus sonhos comuns e, uma vez ou outra, minha mãe não está incluída lá naquele sonho. Né? Sonhos bobos. Indo no mercado, indo na padaria, fazendo qualquer coisa, minha mãe está ali no meio do sonho. Né? Isso não é um encontro espiritual. Então, isso não é um sonho espiritual. Aí, quando a gente acorda, às vezes, eu penso assim, poxa, era só um sonho, que sacanagem, né? Ai, estava tão bom, para que eu fui acordar, né? Estava ali com a minha mãe, fazendo alguma coisa legal, né? Mas foi um sonho, né? Uma lembrança, um flash do meu inconsciente. Por isso que eu falei, é a pessoa que mais conviveu comigo a minha vida toda, né? Não tem como eu ter esses sonhos e ela não está incluída. Agora, eu digo para vocês, o encontro espiritual foi um só. Por quê? Quando você tem um encontro espiritual, vamos voltar aí alguns minutos atrás, quando eu falei que o nosso perispírito tem uma gama de sensores, né, muito maior do que esses 5 sentidos que a gente tem capacidade de perceber o mundo. Então, quando estamos num encontro espiritual, é o seu perispírito e o perispírito daquele espírito ou daqueles espíritos, né? Vocês têm capacidade de imaginar qual é o campo de percepção de um encontro de 2 espíritos com os seus perispíritos? Né? Então, quando você acorda de um sonho espiritual, vamos inventar uma historinha aqui. Vamos dizer que nesse sonho minha mãe me abraçou, né? Eu senti aquele abraço. Quando você acorda, aquele milésimo de segundos, você está sentindo o braço daquela pessoa. Você está, estou falando, estou toda arrepiada. Você está sentindo o braço daquela pessoa, você está sentindo o cheiro daquela pessoa, você está sentindo a temperatura do corpo daquela pessoa, você está sentindo o clima que estava naquele lugar, se estava quente, se estava frio, o perfume daquele lugar ou não, né? Então, é uma coisa que não adianta ninguém vir aqui e dizer assim, não, Alessandra, isso não foi um sonho espiritual, não foi encontro espiritual, não foi sua imaginação, não foi. Porque eu acordo com a certeza do meu perispírito. Eu acordo com aquela percepção que é infinitamente mais ampliada do que do meu corpo físico. Só que são milésimos de segundo. Esse eu não consigo dormir de novo e voltar para lá. Bem que eu queria, viu, Cíntia, mas não consegui, não. Eu tentei, mas não volta, né?
Por quê? Porque a gente estava numa exteriorização de perispírito muito ampla, né? Não foi aquele sonhozinho ou aquele desdobramento ali. Eu estava num lugar, numa dimensão espiritual, diferente da que eu estou hoje. E ainda tem um outro componente. Dimensões espirituais são camadas, né? Então, às vezes, quando você tem esse encontro, essa permissão que acontece de um espírito vir encontrar um encarnado, às vezes ele desce camadas para chegar até você, né? Vamos voltar de novo lá para André Luiz, nosso lar, né? Vocês se lembram da cena da mãe dele, quando ele encontrou com a mãe dele? A mãe dele já estava querendo encontrar ele há muito tempo, né? Mas ela estava em tal dimensão espiritual que ele não chegava, né? Então, ela desceu ali alguns degraus para encontrar ele no nosso lar, né? E ele fala assim, e o papai? Ela disse, o papai não tem condições de ver nem eu nem você, né? Então, isso tudo são componentes que influenciam nesse sonho espiritual, nesse encontro espiritual, né? É uma coisa particular e singular de cada um. Se eu der o microfone para cada um vai fazer um relato aqui mais emocionante do que o outro, né? E mais, quando a gente começa a relatar isso, a gente revive, né? Se eu der o microfone para cada um de vocês e vocês forem contar isso, vocês vão ter a mesma emoção de novo, porque ficou gravada lá no seu perispírito. Então, isso é um sonho espiritual, né? Onde o seu perispírito está numa expansão muito grande. Então, Kardec diz, são lembranças de nossa vivência real, né? Você viveu aquilo no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Pode ocorrer também acontecimentos desagradáveis, sempre em função de nossa sintonia espiritual. A mais ampla exteriorização do perispírito. Então, isso são sonhos raros, né? Raros para nós, viu, gente? Não estamos colocando nesse balaio aí um Divaldo Franco, um Medrado, Adenauer Novaes, não, né? Estou falando de nósinho aqui, né? Porque essa galera que eu falei aqui, eles vivem mais do lado de lá do que do lado de cá, né? Para eles é comum, né? Mas, para a gente, esses sonhos espirituais são mais difíceis, são mais raros, né? É diferente de você ter um sonho com uma pessoa desencarnada, querida sua, como eu falei, que está ali no seu dia a dia. Não, quando você acorda, você não traz o mesmo sentimento, a mesma sensação. Traz o sentimento da saudade, do, puxa, para que eu acordei, estava tão bom, né? Mas é diferente do que está ali mexido dentro de você. Certo? Conseguimos passar dos sonhos. Vamos para outro assunto. Venci. Esse aí é qual? Quem adivinha? Quem é sonâmbulo aqui? Temos sonâmbulo na sala? Ricardo, você é tudo, hein, Ricardo? Você tá danado, hein, Ricardo? Minha mãe falava que eu dava umas voltas na mesa e voltava para a cama. Dava umas voltas na mesa e voltava para a cama. 8 meses de barriga, ele aí veio com 8 meses de barriga grávida e ele aí teve essa situação Episódio de bater, eu tive que proteger e acordar. Foi mesmo? Ricardo, danado. Eu estava você. dormindo. Esse aí vai ser bom na ULI, viu? Espero te encontrar nos campos, viu? Vamos lá. O sonambulismo acontece uma coisa diferente de todos os outros estados. Por quê? O espírito sai para passear, mas ele leva o corpo junto. É o único fenômeno, né? É o único aspecto da libertação que o corpo vai junto. Por quê, Alessandra? Não sei. Aí vocês perguntam para Deus, né? Mas é um fenômeno de libertação parcial do espírito. O espírito está em estado de sono, né? O sonâmbulo não lembra do que fez. Raras vezes ele se lembra do que fez. Outra coisa, viu, gente? Vamos acabar com essa história que se acordar sonâmbulo morre. É mentira. Viu? O povo tem né? Tem essa crença. Não acorda não, senão ele morre. Morre nada. Tá? Pode acordar, se estiver fazendo besteira. Até porque o sonambulismo é perigoso, às vezes, né?
criança e tudo. Eu tenho uma amiga que tinha o filho sonâmbulo, depois ele cresceu, melhorou. E ela botou escada, portão na beira da escada, porque o quarto deles era em cima, trancava a casa, escondia a chave, tudo isso, né? Então tem que ter um certo cuidado, né? E às vezes você está vendo a pessoa ali num estado de perigo e você não vai acordar? Acorde sim, pode acordar que não mata ninguém não, viu? Então, olha lá, o sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo que o sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepção que não dispõe no sonho. É um estado de sonambulismo imperfeito. Os sonâmbulos, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, ou seja, está ali dormindo, deixam de receber as impressões exteriores. Ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo físico para executar a tarefa. Então, gente, faltou a palavra. As impressões exteriores, quem está em sonambulismo não percebe nada, né? Pode ter um monte de gente falando ali em volta dele, que ele está ali andando e dormindo, né? Fazendo coisas do cotidiano, né? A gente brinca que é assaltando a geladeira, mas às vezes não. O sonâmbulo levanta, liga a televisão, não está vendo nada, né? Mas é só o inconsciente que está ali manipulando ele para baixo e para diante, certo? O espírito é capaz de guiar o corpo, estando este de olhos fechados, abrir, fechar a porta, apanhar objeto. Entretanto, é importante lembrar que esse fenômeno não é mediúnico, né? Muita gente, às vezes, acha que é algum outro espírito. Não é. É o seu espírito mesmo que está passeando ali com o seu corpo, né? O que caracteriza esse estado é que nele o indivíduo, embora dormindo, se movimenta e procede como se estivesse acordado. Levanta, caminha, pratica atos próprios da sua vida habitual com absoluta segurança e perfeição. Caracteriza-se ainda por algumas vezes o sonâmbulo acordar ter a lembrança do que fez dormido. Às vezes ele lembra. Em via de regra, não lembra, né? O desdobramento. Nós já falamos um pouquinho, né? Vamos ver o que tem aqui que eu esqueci de falar. Ele pode ser espontâneo e provocado, né? Como eu falei. É conhecido também como viagem astral, projeção astral, experiência extracorporal. Durante o sono, o espírito desprende-se do corpo, devido aos laços fluídicos estarem mais tênues. A noite é um longo período em que está livre para agir noutro plano de existência, porém variam os graus de desprendimento e de lucidez, né? Então, às vezes, a gente está nesse desdobramento e não tem essa lucidez, né? Às vezes, nessa aterrissagem é complicada, é conturbada, né? A gente entrou em contato com alguma coisa que não gostou e volta aflito, né? Mas não lembra o que foi, né? Mas, quando a gente pratica, né? Quando a gente entende, quando a gente estuda, a gente tem um certo grau de lucidez. Nos cursos de desdobramento mesmo, os exercícios são feitos de forma a todo mundo, às vezes, combinar. Vamos, por exemplo, então lá no curso, vamos todo mundo para o Salão do Harmonia, né? E aí, na volta dos relatos, às vezes as pessoas escrevem, eu entrei no Harmonia, tinha por volta de 50 pessoas, tinham cadeiras azuis, tinha uma pessoa fazendo uma aula lá com uma roupa vermelha e tal. Aí o outro escreve, cada um escreve o seu, né? E depois se compara aquelas respostas para ver se todo mundo estava ali no mesmo lugar, né? É fantástico o negócio, né? A gente, às vezes, fica assim, de boca aberta, né? Do que acontece. Então, isso é o desprendimento e a lucidez que é treinado, né? Que é aprendido. Durante o desdobramento, o espírito desprendido do corpo exerce atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, amigos, instrutores e inimigos também, né, gente? Sempre. Sempre tem o lado bom e o lado não tão bom, né? Depende de como você está. E o que eu ia falar? Me perdi sobre o desdobramento. Daqui a pouco eu lembro. Um outro aspecto é a catalepsia, que hoje em dia quase não acontece mais, né?
isso que acontecia aí no século XIX, XVIII, né? Que eram aquelas pessoas que eram enterradas vivas, né? Vocês já devem ter ouvido alguns relatos sobre isso. São pessoas que sofriam dessa doença, que é a catalepsia, né? Que todos os movimentos corpóreos, todos os sinais vitais praticamente zeram, né? E naquele tempo a medicina não tinha condições de detectar isso, né? Como é que os médicos naquele tempo via se está vivo ou morto? Escutava o coração, botava um espelhinho ali para ver se, né, se embaçou, se está respirando, se não está, morreu, né? E a catalepsia, às vezes, tem pessoas que ficam, às vezes, 2, 3 dias, 48 horas, 72 horas nesse estado. Então, foi gente a beça enterrada aí vivo, né? Quando se abria lá o caixão por algum motivo, estava o corpo virado, a tampa esfolada, era um horror. E imagine vocês o espírito no estado de libertação nesse momento, né? Eu não quero nem imaginar, porque devia ser bem ruim, né? Diga, Ana. Não, a Ana está perguntando se pode ser provocado por algum medicamento. Não, é uma questão orgânica mesmo, é uma doença, né? Como outra qualquer. E essa foto aí curiosa que eu trago sempre é porque vocês já ouviram aquela expressão salvo pelo gongo? Fulano foi salvo pelo gongo, né? Porque em determinado momento lá do século XIX começou a se entender que essa doença existia, né? Ainda que não se conseguia detectar ela, né? E aí eles passaram a fazer isso aí, ó. Enterrava a criatura, amarrava o dedinho da criatura, uma cordinha que tinha um sininho do lado de fora, e botava um cabra lá, né, tomando conta, lá, o coveiro, sei lá quem, do cemitério. Se o sininho balançasse, corre para desenterrar a criatura, né? Isso é verdade, gente, não é piada, não. Né? Daí que surgiu essa expressão salvo pelo gongo, né? A partir daí, as pessoas começaram a não sofrer mais em sua libertação do espírito, né? Porque a pessoa estava ali em libertação parcial, mas o povo achava que tinha morrido, mas não tinha, né? Outros aspectos, a letargia, né? É a perda temporária e completa da sensibilidade do movimento por causas fisiológicas não identificadas, que leva o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais também são desaceleradas. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Esse aí ele não chega a ser enterrado, né? Não é dado como morto, mas é quando os seus sinais vitais ficam muito baixos, né? Quando a pessoa está em algum estado de alguma doença mais grave e tal. O que é importante a gente entender é que, nesse momento, o seu espírito não precisa passar por aquilo, né? O seu corpo está em estado de doença, ele está ali passando por alguma dificuldade que irá se recuperar ou não, depende da doença. Mas o seu espírito não precisa passar por esse sofrimento. Sim, a letargia também, né? Por isso está ali, ó, espontâneo e provocado, né? Ele pode ser tanto por doença quanto por princípios ativos, ou seja, as drogas lícitas e ilícitas, certo? A pessoa que entra nesse estado aí está com seu espírito solto. Para onde? Para onde depende da onde e o que ela usou, né? Por isso que as pessoas que fazem uso de droga, né, relatam aí jacaré subindo na parede, né? Dinossauro voando, né? Porque o seu espírito sabe lá para onde que foi, né? Então, ele também está num estado de liberdade parcial. Diga. Alessandra, aquelas pessoas assim que a gente via sentar em prego, assim, mais ou menos, essa pessoa, através da consciência dela, faz mais ou menos um tipo disso, de letargia no corpo dela, conscientemente? Ou... É um treinamento também, né? Então, é como se fosse uma meditação também, né? Então, ele entra ali num estado alterado de consciência também,
né, que o corpo não está sentindo aquilo, certo? É um treinamento também. Geralmente é uma coisa provocada, planejada, né? Apresentações, às vezes até de como é que se diz? Isso, né? Oxe, o que aconteceu aí, Rodrigo? Rodrigo? Você está me boicotando, Rodrigo? Está me boicotando? O próximo é a síncope, que é o desmaio, né? Que também é muito comum, gente, né? A gente ouvir relatos de pessoas que desmaiaram por motivos N, né? Queda de pressão, tomou um tombo, tomou uma queda e desmaiou. E, às vezes, as pessoas, quando retomam, né, a sua consciência, dizem assim, não, eu tive a impressão de que alguém pegou minha bolsa naquele momento, pegou meu celular para pedir ajuda, para ligar, não sei o quê, né? Eu tive a impressão, né? O que as pessoas falam, né? Não, quando eu acordei, eu tive a impressão que eu sonhei, eu não sei o quê, eu estava tonta, eu estava desorientada. Não é porque teve a impressão, é porque no momento do seu desmaio, realmente, o seu espírito, né, saiu ali e percebeu tudo que estava acontecendo à sua volta, né? Então, se foi, por exemplo, um desmaio no meio da rua, vamos dizer, você caiu ou teve uma queda de pressão e as pessoas vieram em volta para te ajudar e tal, o espírito percebeu toda aquela movimentação em volta dele, né? E, às vezes, ele relata isso, mas relata como, eu tive a impressão, eu estava voltando e vi, não sei o quê. Não, viu mesmo, porque o seu espírito estava ali liberto, né? Mas quando a gente volta para o estado de consciência, a gente não tem certeza do que aconteceu, né? E aí a gente relata assim como eu tive a impressão, né? Acho que foi, né? Mas é também um momento que o espírito pula fora daquele problema ali, né? Nós somos inteligentes, né, gente? Espírito não veio para sofrer, né? Então, quando a gente está em qualquer estado de sofrimento, a gente, se afasta ali, né? O que mais? Vamos lá para o próximo. O coma, que também é espontâneo e também é provocado, né? Como eu já expliquei, ele pode ser espontâneo devido a alguma doença, né? Algum acidente, e ele é provocado pela equipe médica também, né? Com o intuito de melhora, né? Então, também o espírito, na grande maioria das vezes, não está ali. Imagine uma pessoa que fica 1 mês em coma, 15 dias em coma, 10... Imagine o espírito precisa passar por aquilo? Né? Não. O corpo está passando por aquilo. Alessandra, e aí quando você diz, né, quando a gente escuta dizer que a gente pode conversar com uma pessoa que está em coma, se o espírito não está ali, você está conversando com quem? O que vocês acham? Quando você vai receber uma visita na sua casa, né? Se eu disser assim, Raquel, amanhã, 4 horas, você vai estar em casa, eu posso ir lá tomar um café? Se a Raquel for com a minha cara, né? Ela vai dizer, pode sim, vai na padaria, vai comprar um bolinho, um pãozinho delícia para me receber. Se ela não gostar de mim, não for com a minha cara, ela vai dizer, já tem um compromisso, né? Vai me dar um fora, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A espiritualidade também não dorme nem perde tempo. Então, quando a espiritualidade entende e sabe que você, naquele momento, vai estar ali naquela visita de uma UTI e você está indo com o intuito de alguma coisa, aquele espírito vai estar ali presente. Tenha certeza disso, né? Então, eu digo com toda certeza, e agora a certeza de espírita e de profissional, porque eu sou enfermeira, falem, né? Eu já tive muitas pessoas durante a vida que eu ouvi dizer assim, fulano morreu, né? Às vezes um acidente, uma coisa que não esperava, fulano morreu e eu não disse o quanto amava, fulano morreu e eu não pedi perdão, fulano morreu e eu não disse isso que eu queria dizer. Vá lá, criatura, na visita da UTI, se ponha do lado da criatura e fale. Né? Você não vai estar falando para um corpo. O corpo vai estar inerte, mas tem um espírito ali. Alessandra, mas se ele está em coma há 20 dias, ele está ali? Não, mas na hora que você estiver ali, a espiritualidade vai fazer o favor de aquele espírito estar ouvindo aquilo ali. Acreditem. Isso é verdade.
É verdade esse bilhete, que nem diz o pessoal da internet, né? Isso. E quando a pessoa retorna do coma, também é muito comum, né? Isso que Luciene, eu só estou vendo Luci, o resto está coberto, que Luciene está dizendo, a pessoa retoma do coma, né, e diz, você teve lá, eu ouvi, né? Você me disse isso, disse aquilo. Agora também, gente, não vai para a beira de leito fazer briga com o irmão, com o parente, não, tá? Se não for para falar nada que preste, fica em casa. Lavar roupa suja, não. Diga. Alessandra, é porque eu ainda fiquei em dúvida em relação a esse espontâneo e provocado. Sim. Porque no desmaio, o desmaio ele também pode ser provocado. Não pode? Porque aí, por exemplo, o coma ele pode ser causado por exemplo, um acidente, ou bateu a cabeça, etc., mas também ele pode ser induzido, né, por medicação. No caso do desmaio, por exemplo, se a pessoa também pode desmaiar por conta de uma indução também, por uma medicação. Não? Mas aí não foi provocado, foi sem querer, né? Ninguém toma medicação para desmaiar. Tem gente que pode tomar. Eu não conheço. Você conhece alguém, gente, que toma medicação para desmaiar? Por exemplo, toma uma dose exagerada de uma medicação para dormir, por exemplo. Aí já passamos para o aspecto suicida. Certo. Não, brincadeira, Ana. Não, eu acho que eu vou ter que fazer a lição de casa para entender direito essa não questão existe provocado. O desmaio, ele não pode ser provocado. Ele pode acontecer sem a sua intenção, como consequência, mas ele não é provocado. O que a gente quer dizer com provocado? A pessoa tem a intenção de fazer, por exemplo, o coma, né, provocado. A equipe médica tem a intenção de fazer com que aquela pessoa entre num estado... É porque, assim, eu tinha entendido que provocado seria a própria pessoa. Por exemplo, eu quero meditar. Entendeu? Sim. Aí, no caso, eu estou levando em conta que no caso do coma, não é a pessoa que quer. Não, entendeu? o provocado não quer dizer que é a própria pessoa. Quer Agora dizer que uma pessoa decidiu fazer aquilo. Entendi. Pode ser eu ou pode ser uma equipe médica, no caso do coma. Então, entendeu? O desmaio pode ser provocado. Você acha isso, Ana? Eu então, acho. Pronto. Eu acho porque, por exemplo, a gente ouve casos, né, policiais que uma pessoa bota uma coisa na bebida de outra e a pessoa toma e desmaia. Sim, mas a pessoa que tomou, ela não tomou com a intenção de desmaiar, né? Não. Então, isso foi um Ela nem ato sabia ilícito de uma outra pessoa. Então, foi provocado por outra pessoa. Ai, caçamba. Então, tá bom, Ana. Desculpa, fique mas aí, é porque eu fiquei... Fique aí com o seu provocado. Eu fiquei pensando em mil coisas aqui. O importante é que, isso não interessa para a nossa aula, o importante é que, tanto no provocado quanto no espontâneo, o espírito entra em liberdade parcial, né? Ponto. Diga aí, Raquel. Agora você me botou uma pulga atrás da orelha. Diga aí, Raquel. Desculpe minha ignorância, deixando claro que eu estou aprendendo. Fale logo, Raquel, ande. É o fluido vital. Sim. A ligação do corpo, matéria e o espírito. Sim. Eu estou compreendendo, né, o estado como uma pessoa drogada. Você falou que o espírito não está ali. Sim. Como é que não se está ligado? Enquanto tiver o fluido, eles estão ligados, conectados. Ele não está no corpo, ele continua ligado. Ele só é desligado na morte. A libertação só é total no desencarne, não tem outra forma. Então, todas as outras formas que eu falei aqui, até a morte, que a gente não chegou ainda, é liberdade parcial, né? O espírito sai para passear, quando eu digo assim, mas ele leva o cordão junto. Eu não li todas as potencialidades do perispírito, né? Mas o cordão de prata, ele é infinitamente elástico, né? Eu posso estar aqui e, quando eu dormir agora, eu ir lá para o Japão. Meu perispírito vai e volta instantaneamente. Se o meu marido do meu lado fizer, Alessandra, eu voltei, é questão de milésimos de segundo, porque o tempo e o espaço são diferentes. Certo? Então, essa libertação, o fluido vital está ali, está tudo direitinho. Não tem esse rompimento. Então,
o corpo pode se manifestar independente de estar tão próximo ou distante. É isso que você quer dizer? O corpo, O- o espírito, é. sim. Ou perto ou distante, certo? Ele retoma ao corpo instantaneamente, independente de onde ele esteja. Né? Não tem esse negócio de, eu, durante o sono, eu em desdobramento fui lá para a Alemanha. Aí, na hora de acordar, eu demorei 5 minutos para acordar. Não, acorda instantaneamente. A capacidade de retorno do cordão de prata e do perispírito é instantâneo, certo? Independente da distância que você esteja, ok? Mas o fluido vital está ali, a ligação continua, tá? Quando eu falo sai, não é sai totalmente, não. Isso aí é ficção, Hollywood, gente. Né? Ghost, né? Quem assistiu Ghost, né? Ghost, o espírito entra no corpo assim, ó, o cabelo chega a balança, né? Isso é só Hollywood, viu? Com o espírito voltando. É porque, assim, eu gosto muito de assistir filmes distópicos. Sim. Não é? Ficção, científica, essas coisas. Então, o filme Ghost ele foi feito numa época em que ainda acho que a imaginação humana ainda não tinha. Mas existem 1000 coisas, né, distópicas. Licença poética Licença que tem no poética. filme Ghost. Exatamente. Né? Então, olha lá, ó, próxima slide. Quando que ocorre essa liberdade total? Quando rompe o cordão de prata e o fluido vital, né? Através do desencarne. O processo em que o espírito é desligado do corpo físico e retorna ao plano espiritual. É o momento da morte. Aí pronto, acabou o fluido vital. Ali ficou um corpo, uma carne e osso, que vai ser queimado, comido, desfeito. Né? O espírito vai, certo? Então, vamos lá. Então, esse é o total. E ele também, como todos os outros, pode ser espontâneo e provocado. Né? Qual é o espontâneo? A morte natural, né? Que a gente diz morreu de velho. Né? É a morte que todo mundo queria. Né? E ela tem esse caminho aí que acontece, como está escrito ali, de forma natural. Então, quem morreu, né, por uma doença, né, num hospital, uma doença prolongada, quem morreu por idade, né, por falência do corpo, por desgaste, por extinção desse fluido vital, né, essa ordem aí é respeitada. Né? O que é que isso quer dizer? São as regiões que são desligadas nesse cronograma, vamos dizer assim, né? Primeiro é desligado lá no baixo ventre, o centro vegetativo, que cede das manifestações fisiológicas. Porque a gente fala do cordão de prata, mas nós temos vários cordões. O cordão de prata é o cordão mãe, vamos dizer assim, é o cordão master, né? É o principal, é o último a ser desligado. Mas nós temos vários outros cordões fluídicos ligados aos nossos centros, que são desligados também. Né? Então, essa é a ordem natural, da morte natural. Depois, nós vamos para a região torácica, a sede dos sentimentos e desejos. E, por último, a região cerebral, que é o centro mental e a sede do espírito. Mas, se eu sofri um acidente ali na paralela e dei-lhe uma cabeçada e sofri um traumatismo craniano e morte na hora, qual é o meu primeiro centro que vai ser desligado? O lá de cima, né? O da região cerebral, a sede do espírito. Se essa pancada foi aqui, né, eu tive um trauma, dilacerou, hemorragia para todo lado, morri em decorrência daquilo ali. Aqui que vai ser desligado primeiro. Né? Então, isso aí estamos falando de uma morte natural. Né? Quando é uma morte provocada, mesmo que seja por um acidente, não é uma morte natural, esse desligamento pode ocorrer de diversas outras formas. Certo? Então, vamos lá. Que eu disse a Marie que eu ia entregar essa aula até...
Então, natural é o desgaste ou esgotamento do fluido vital, é a falência múltipla dos órgãos, pode ter também uma intervenção dos técnicos espirituais, a fim de facilitar o processo evolutivo do espírito. E acidental é aquilo que não estava programado para acontecer, mas que decorre, né, de imprudências, imperícias, negligências, o acidente, por exemplo, né? Pode ser uma negligência minha ou de quem estava dirigindo, não importa. Viu, Ana? Pode ser eu ou pode ser o outro. Gustavo quer falar. Diga aí, Gustavo. Quando eu encarno, o meu perispírito sabe quando ele vai desencarnar? O script já vem pronto? Aí você vai ter que esperar para a aula aula 8, planejamento da reencarnação. Tá bom? Não falte essa aula. Também na aula 6 a gente fala um pouquinho, reencarnação como processo educativo. Está mais perto, já é a próxima. Não, a próxima reencarnação é ciência. Você vai ter que esperar uma semana ainda. Esse spoiler eu precisaria de 2 horas para explicar. Então, não dá, né? Mas só para não te deixar no vácuo, que nem diz meus filhos, né? Pô, mãe, me deixou no vácuo. Só para não te deixar no vácuo, o planejamento não é exatamente como a gente acha que é, né? Vou fazer aquilo em linha reta e vai dar tudo certo, né? Você pode planejar, vou reencarnar, vou casar, vou ter 2 filhos, sou carioca, vou morar em Salvador, no meio do caminho encontrei outro bonitão, né? E fui para Paris e não tive filho nenhum, resolvi não ser mãe. Isso aí, porque isso tudo está envolvido aí no seu livre-arbítrio, né? Então, a gente planeja, mas nem sempre a gente cumpre o que planejou, né? Só um spoiler, tá bom? Mas o assunto é amplo, tá, Gustavo? Só para não te deixar no vácuo, você não sair daqui tristinho. Espere aí a aula 7 e a aula 8, que vai ser explorado esse tema. Então, vamos lá. Estamos acabando. Total provocado. Homicídio, suicídio, aborto, eutanásia. Cada um desses temas dá mais 2 horas de aula. Então, assim como os sonhos, que a gente abriu um portal, nós só temos agora 10 minutos. Então, não dá para abrir esse portal, né? Então, o que é importante da gente entender dentro da nossa aula sobre esses temas? Primeiro, que é uma libertação provocada e total, né? Rompimento do cordão de prata, e que são processos que trazem consequências psicológicas àqueles que participaram direta e indiretamente do seu processo. Principalmente esses 3 primeiros aí: aborto, suicídio e homicídio, né? Aborto, então, é o tema mais polêmico que a gente tem, né? Mas todos eles, a gente entende que é experiência para o espírito. O espírito nunca perde com nenhum desses processos. Sempre tem um aprendizado. Agora, ele traz consequências psicológicas. Não tem como passar por nenhum desses processos sem você ter um abalo psicológico. Vamos então para o aborto, mesmo que a mulher esteja decidida, né? Eu não estou com culpa nenhuma, é isso que eu quero fazer, o corpo é meu, parará, parará, parará. Estou falando de aspecto espiritual, certo? Mesmo ela não sabendo ou não tendo consciência disso, isso traz um desequilíbrio psicológico em algum momento para essa mulher. E principalmente para o espírito, certo? Então, a gente tem inúmeros casos, a gente já teve casos gravíssimos aí na mídia, de criança, de tudo. A gente não vai entrar nesse mérito agora, até porque a gente não tem mais tempo. Mas o que é importante a gente entender, né, durante a ULHA e até o ciclo 10, a gente vai discutir de novo esses temas, né? Mas o que é importante a gente entender? Toda experiência, boa e ruim, é aprendizado para o espírito, sempre. Para os espíritos envolvidos, né? Não só para um espírito, mas para todos que estão envolvidos. E todos esses aí vão trazer consequências ruins psicológicas para o espírito, né? Então,
o que o Espiritismo diz, né, e entende, é que nenhum ato que termine com a vida, com a oportunidade de aprendizado daquele espírito deve ser feito. Certo? Agora, eu destaquei a eutanásia só para a gente entender bem, eu não sei se todos entendem isso, a diferença de eutanásia, de ortanásia e de distanásia. Né? A eutanásia, todo mundo entende como matou, né? O paciente está lá internado, num estado grave, e a família foi lá e autorizou que desligue os aparelhos. Isso é eutanásia. Né? Mas, na verdade, nós temos a ortotanásia e a distanásia. A ortotanásia é, sim, quando a família ou o próprio paciente deixa uma declaração, né, uma ordem de não ressuscitação, ONR. Então, ele diz, olha, se eu entrar numa parada cardíaca, numa falência, eu não quero que me ressuscite, eu não quero desfibrilador, eu não quero nada disso, eu quero morrer. Né? Ou a família autoriza isso. Só que isso é feito de forma confortável para o paciente. Né? Ele está ali com o analgésico, com todos os suporte para que ele tenha um desencarne tranquilo, sem dor. Né? Quando a família entende que não tem mais jeito, que a equipe médica entende que não tem mais jeito, que ele não tem mais como se recuperar, que o corpo não se recupera mais. Né? Então, isso é a ortotanásia. A distanásia é o extremo oposto. É quando a família sabe que não tem mais jeito, que a equipe médica já deu todos os vereditos, mas a família diz, não, eu quero que mantenha no aparelho, eu quero que continue com todos os catéteres, que passe todas as infusões possíveis. O quanto mais, isso aí é prolongamento do sofrimento. Certo? Para todos, né? O corpo não tem sentimento, né? Mas o corpo vai estar sofrendo. Mas para todos, né? Porque o espírito ainda não vai estar sendo desligado, né? Porque o cordão vital, ele pode ter até já, a equipe espiritual já pode ter até desligado alguns sistemas, mas o cordão vital está ali ligado, né? E imagine, eu acabei de dizer para vocês, todos esses processos é aprendizado para todos os envolvidos. Quando um paciente está num estado já terminal, né, aprende o espírito que é o doente, e muitas das vezes ele aprende muito menos do que todos os outros. Porque quando o espírito está num estado assim, a espiritualidade já está com ele lá em cuidados paliativos, né? Aquilo que eu falei, ele não precisa estar passando por aquele sofrimento, né? Mas a família está desgastada, né? Então, prolongar aquilo para quê? Certo? Agora, a eutanásia também não é o caminho, né? Buda, gosto muito de uma frase de Buda que ele diz, o caminho do meio, nem um extremo, nem o outro, né? Então, se aquele paciente não tem mais retorno à vida, né? Então, que ele desencarne tranquilo, com todo o conforto, né? Com todo o suprimento que ele possa ter, sem a prolongação excessiva desse sofrimento, né? Agora, enquanto o paciente está ali, é aprendizado, né? Porque a medicina só chegou aonde ela está através de quê? Dos pacientes que chegaram nesse estado, das pessoas que deram o seu corpo, né, o seu cadáver, para que fosse estudado. Então, existem algumas coisas que a gente se assusta, assim, mas a gente tem que raciocinar com a razão, né? Às vezes, gente, é tanta gente envolvida naquele processo, né, de uma doença, que a família aprende, a equipe médica aprende, a pessoa que faz a faxina ali numa UTI, está vendo toda aquela movimentação, se envolve com o problema daquela família, aprende também, né? Então, não existe perda para o espírito. E quando eu digo espírito, não é o espírito que está em cima da cama, não. São todos os espíritos envolvidos naquela história, né? O espírito sempre aprende. Não existe perda. Coloquem isso na cabeça. Não existe perda. Por mais
doloroso, sacrificial, triste, que seja qualquer situação, podem ter certeza que existe um aprendizado ali. Ok? Passamos, viu? Fiquei com medo desse slide, porque abre outro portal, mas vocês ficaram quietinhos, vocês colaboraram. Eu vou... então diga, Luciene, eu não quero deixar ninguém com pergunta. Espera aí, Luciene, deixa o seu Livaldo chegar ali. Não, volta aqui, né? Você ainda não. Diga, Luciene. É rápido. É que quando eu vi, assim, o nome da aula, né, de libertação do espírito, quando você diz essas 3 formas, né, de suicídio, aborto, aquilo ali quer dizer que os seres humanos encarnados que ainda cometem isso, eles estão propensos, eles estão menos libertos ou não tem nada a ver? Menos libertos como? Melhora aí sua pergunta. Por exemplo, uma pergunta. pessoa que ainda comete um suicídio. Um assassinato ou um suicídio, por exemplo. Esta pessoa, isso é um indício de que ela vai demorar mais tempo de aprender a se libertar conscientemente ou não tem nada disso? Não, não tem nada disso, né? Uma pessoa que comete um ato desse, seja qualquer um desses atos, depende do grau de evolução que aquela pessoa está naquele momento. Depende do grau de habilidades que aquela pessoa já tem integrada com ela, né? Existem pessoas com habilidades e com evolução intelectual gigante e com evolução moral, ética, lá no pé, né? Então, esses atos têm a ver com isso, né? Com a habilidade daquela pessoa com isso, com aquele contato com aquele problema, né? As pessoas dizem assim, a pessoa que se suicida é um covarde. Não, é uma pessoa corajosa. Né? Você chegar a um ato de suicídio, você tem que ter uma coragem, uma força gigante dentro de você. E o que está te movendo aquilo? Inúmeras coisas, né? Só aquela pessoa que praticou aquele ato que é capaz de dizer por que ela cometeu aquilo. E a gente não tem nenhuma capacidade de julgamento para isso. Hoje mesmo eu falava com os meninos ali na mesa sobre isso, né? Que a Adenauer estava falando isso numa palestra há 15 dias atrás, que dentro de nós existe o bem e o mal. Todos nós somos maus, todos. Todos nós aqui temos a capacidade de matar alguém. Todos. Matamos? Não. Mas nós temos essa capacidade, né? Eu estava contando para os meninos aqui, quando eu cheguei, que uma vez eu estava conversando com meus filhos, eu tenho um filho de 16 e um de 19. E eles estavam falando, mãe, você não mata nenhuma mosca. Eu falei, não sei, eu não mataria ninguém à toa. Mas se eu estivesse numa situação de risco, né, uma violência, uma pessoa botando uma vida sua, falei para o meu filho, em risco, e eu fosse te defender e matar ele, na hora eu não ia pensar 2 vezes. Né? E a gente não sabe os atos que a gente cometeria nesse impulso, né? No impulso de um suicídio, no impulso de um homicídio, no impulso de um aborto, de um desespero louco. Né? Porque o aborto pode ser consciente, pode ser uma coisa, eu estou segura do que eu vou fazer, mas pode ser também um ato de desespero. Né? Assim como o homicídio, assim como o suicídio. Então, isso não tem nada a ver com estar mais evoluído ou menos evoluído, não. Tem a ver com o seu conteúdo, né? Como você trabalha os conteúdos que estão dentro de você. Né? A gente, às vezes, trabalha conteúdos de forma melhor e outros a gente não tem tanta habilidade. Isso vai para várias dimensões da vida, vários campos existenciais. Né? A família, a sociedade, o financeiro, o profissional. Tem gente que é excelente no campo, na dimensão profissional, e é péssimo na dimensão emocional. Né? Então, essa pessoa que é péssima na dimensão emocional, se ela tiver algum problema grave, um conflito, ela pode chegar a um ato desse. Né? Então, isso não tem a ver com evolução, tem a ver com integração de habilidades. O que já está resolvido dentro de você ou não. Ok? Diga, Ana. Tudo bem, a Marie não vai me chamar nunca mais, gente. É só mais uma, desculpa. Não, brincadeira, fale. Então, tirando a questão moral, de crenças, segundo o Espiritismo, a eutanásia assistida, que é permitida em alguns países,
ela seria um homicídio para quem assiste? É uma ortotanásia. Ortotanásia? É, o Mas- nome certo é esse. Mas a pessoa não tá doente, gravemente doente, e nem vai desencarnar naquela hora. Ela Sim, simplesmente ela- resolve ir e assume, né, a responsabilidade. Isso não seria, nesse Geralmente, caso, suicídio? não, geralmente, em 95% dos casos, quando a pessoa opta por uma ortotanásia ou como uma eutanásia assistida, que você disse, é porque está num caso grave de doença, né? Eu não conheço ninguém que esteja internado no hospital, nunca ouvi falar, nem na minha vida profissional, nem nas histórias espirituais, de alguém que esteja internado, digo, não, eu internei aqui, agora eu quero morrer. Né? Então, não existe isso. Sempre está no final de alguma doença e ela opta, aí tem o livre-arbítrio. Né? Assim como tem o aborto, o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, a ortotanásia também é o livre-arbítrio. No nosso país, agora, você já pode fazer um documento, né, especificando isso. Né? Até pouco tempo atrás, não. E em alguns países, isso, quando o paciente entra no hospital, ele já assina todos aqueles documentos e já diz, ordem de ressuscitação ou não, né? Em outros países lá fora. Certo, Ana? Você está muito polêmica, Ana. Você tá Vou fazer igual a Adenauer. Você já escutou a Adenauer falar para que serve o inferno? Já? Eu vou contar para vocês. A Adenauer faz essa piada e eu me apropriei dela para as aulas. Vocês sabem para que serve o inferno? Para mandar pessoas igual a Ana, que fazem perguntas assim. Isso é piada do Adenauer, viu, Ana? Não é minha, não. Você briga com ele. Quando o pessoal faz, né, no seminário, faz essas perguntas, ele diz, sabe para que serve o inferno? Para mandar pessoas que fazem esse tipo de pergunta para lá. Bom, gente, terminamos. Só tem esse slide, mais um que eu quero ler para vocês, né, que é de um livro de Herculano Pires, que ele diz assim, para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à sua vida livre do espírito. Né? Então, eu brinquei aqui no início da aula que a gente morre todo dia, mas eu entendo, isso aí é uma percepção minha, eu entendo que essa libertação parcial do espírito, né, que é uma faculdade inerente de todos nós, é um grande treinamento que Deus faz com a gente. Né? Todo dia a gente faz esse treinamento, que é para quando chegar a hora do rompimento mesmo, né, a gente já está meio que acostumado. Na maioria das vezes, a gente não tem essa consciência, mas nós que já estamos aqui na ULI, né, já estamos estudando, ainda estamos no ciclo 1, na aula 5, mas nós vamos chegar no ciclo 10, na aula 20, e quando a gente tiver chegado lá no ciclo 10, na aula 20, a gente já vai ter assistido 200 aulas. Então, a gente está com uma bagagem boa, né? Para a gente chegar lá e já não ter medo mais da morte, já entender que somos espíritos imortais, né? Que todos os dias a gente sai desse corpo, né, e vai dar um passeio, e que um dia esse passeio vai ser definitivo. Né? Um dia esse cordão vai se romper e a gente vai sair e não vai voltar mais. Esse corpo vai virar adubo ou cinza. Né? Ainda é difícil para a gente entender. Eu entendo isso também. Né? Mas a gente vai entender. Certo? Eu não quero ver mais ninguém aqui. Tem alguém com medo de morrer? Tem alguém aqui com medo de morrer? Não? Está com medo de viver? Não. Aí também não, Raquel. Tem que viver com toda a intensidade, viver com vontade, com vitalidade. A vida espiritual é o destino de todos, né? O que eu falei. É a única certeza que a gente tem na vida. Independente de crença, aceitação de dogmas, vive-se fora da matéria de acordo com o nível de evolução do espírito, que não se mede pela declaração de princípios, mas pelas experiências nas sucessivas existências. Então, gente, a gente vai morrer, né? A gente treina isso todos os dias. Todo dia a gente treina dar um passeio e volta, dar um passeio e volta. Um dia o passeio vai e não volta, né? O que eu convido a vocês é que a gente comece a partir de hoje perceber melhor os nossos sonhos, os nossos desdobramentos. Viu, Gustavo? É Gustavo? Não.
Ele. Como é? Hã? Luciano, viu, Luciano? Perceber melhor os desdobramentos, que Cíntia comece a voar novamente, viu, Cíntia? Se libere, né, para a gente voar novamente, a gente consiga perceber os nossos sonhos, os episódios que acontecem, às vezes um episódio ruim, uma tontura, um desmaio, uma vertigem, a gente perceber o que aconteceu, a gente ficar mais atento a essa condição de espírito que a gente é e que a gente pode fazer tudo isso. A gente tem essa potencialidade. Esse exercício que Marie fez no início, às vezes a gente não vive, acha uma brincadeira, acha uma ilusão, mas é um exercício que a gente pode ir fazendo, né? Pegar meditações guiadas aí na internet, que hoje tem um monte, né? Vamos fazendo isso devagarzinho e a gente vai se colocando. É o quê? A visualização. É isso que eu estou falando, essa visualização, né? Isso tudo são estados alterados de consciência que a gente vai se permitindo. E eu garanto a vocês, acreditem, quando a gente vai aprendendo, estudando e treinando, isso vai se tornando natural. Isso é para tudo. Dentro do espiritismo é para tudo. Se você se debruçar a estudar desdobramento, os episódios vão começar a acontecer com você. Se você começar a estudar mediunidade, a sua mediunidade vai voar, né? Então, dentro do espiritismo, dentro do espiritual, dentro da espiritualidade, tudo que a gente se debruça a entender, a compreender, a viver, a gente vivencia. Acreditem, certo? Hoje eu quero todo mundo pensando, lembrando dos seus sonhos, tá? Quando for dormir, pense aí, converse aí com a galera espiritual. Todo mundo tem um amigo, né? Diz assim, hoje eu queria ir para um lugar legal, né? Queria ter uma experiência boa e queria lembrar quando eu acordasse. Dá uma colaborada aí, que amanhã eu quero lembrar. Não ri não, menina, é para fazer o que eu estou te falando. Você tá vendo como é que vocês não me levam a sério? É sério isso, gente, façam sim, tá bom? Já passei, 7 minutos, eu não tenho culpa, a culpa é de Ana, tá? A culpa toda é de Ana. Não fique não, Ana, eu adorei sua participação. Eu gosto de brincar com vocês, viu? Mas o inferno não é para isso não, e o inferno nem existe. Isso é só brincadeira de Adenauer. Até a próxima, eu não sei quando que Marie vai me chamar, acho que ela não vai me chamar nunca mais, porque eu passei 7 minutos da aula, né? Mas um beijo e bons sonhos para vocês. Viu, Marie? Culpa de Ana.